É com muita gratidão que a gente inicia esse primeiro webinar de lançamento do MBI. Eu falo boa noite para quem nos está vendo agora, mas como está sendo gravado, bom dia, boa tarde para quem nos assistir. Eu sou a professora Marta Marjota, então faço parte da equipe de coordenadores, sou docente da UFSCar, no Centro de Ciências Agrárias, que é o nosso campus da UFSCar na cidade de Araras. Então, eu puxo aqui então para os coordenadores e passo para o professor Jerônimo. Boa noite a todos, é um imenso prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado aí por todos estarem aqui presentes, né? Então, vi que tem bastante gente curiosa para saber o que vai ser do MBI Agro. Obrigado aí pela presença. Eu sou o professor Jerônimo, fico na sala vizinha da professora Marta, lá no CCA, no departamento de Taizé, e sou professor lá da UFSCar também, né? Estou lotado em Araras, tá bom? Lá no CCA. E prazer aí, novamente, estar com todos aí. Passo para a Adriana, tá? Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos. Primeiramente, eu quero agradecer a toda a equipe MBI pelo suporte, quero agradecer aos nossos palestrantes por estarem aqui hoje e também faço um agradecimento especial aos meus colegas, professores Jerônimo, né, Marta, sempre aí comigo, em parceria, muito obrigada. Eu sou professora, então, Adriana Montebello, eu sou do Departamento de Tecnologia Agroindustrial e Socioeconomia Rural, e também estou lá junto dos três, né, nas salas vizinhas. Então, boa noite a todos, obrigada. Eu sigo aqui, Zari, você fecha. Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês, ver tanta gente aí num dia à noite. Eu sei que não é fácil depois de um dia de trabalho, mas o tema é super interessante, né? Super feliz do lançamento desse novo MBA. Eu sou o Pablo, sou coordenador de uma turma do MBA mais tradicional, né? Até engraçado falar tradicional, mas do primeiro lançado aí pelo Pegasus, que é o MBI, Master in Business Innovation, uma turma em São Paulo, junto com o Zari, né? Fui aluno da UFSCar em São Carlos, fiz mestrado também na UFSCar em São Carlos, e hoje atuo aí numa assessoria executiva também dentro do MBI, numa turma em São Paulo, junto com o Zari, que é professor da UFSCar. Estou aqui para bater um papo com vocês também e ver o que sai de legal aí dessa conversa. Obrigado, Pablo. Boa noite a todo mundo. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu sou o Zari. Meu nome, na verdade, é César, mas me conhecem por Zari, que é um apelido que ficou nome. Eu costumo dizer que eu sou da tribo dos educadores e sou da tribo dos inquietos, né? Esse nome Zari veio da época que eu morei no Japão, fiquei em Tóquio por quase 6 anos, onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na área de teoria das organizações. Eu fui investigar mudança organizacional, como é demorado e doloroso mudar, né? Estou na UFSCar faz 5 anos, eu voltei para o Brasil faz 10, e é muito gratificante sustentar esse espaço de inovação, de um olhar atento para a educação inovadora, né, onde na UFSCar a gente tem um grupo de pesquisa que pesquisamos práticas de inovação e empreendedorismo, Experience Design, que é o desenho de experiências de práticas pedagógicas relevantes, né? Eu fico olhando para a universidade de hoje, né, aqui nessa telinha, e vejo o quanto já não mudou a maneira como a gente entende o aprender, como a gente acolhe a curiosidade, e é com muita atenção, né, e vontade de partilhar e de escutar que eu chego aqui para esse lançamento, né? Estou muito animado com a ideia do agro. O Brasil é potência nessa questão. Eu lembro quando eu estava no Japão, todo mundo falava Brasil da né, haruko ga jouzu janai, né? Falavam assim, o Brasil tem o etanol, né? Como que sou professor visitante na França também, já faz 6 anos, fala-se muito, né, da escala que o Brasil tem no agro, a França que é agrícola, mas ao mesmo tempo tem muita questão da denominação de origem. Então, assim, a gente tem aqui, a gente inicia, né, alicerça essa pedra fundamental do agro
com a potência que o Brasil tem. Né? O Brasil não é só potência, eu acho que em agro a gente já é ato, é potência realizada. Então, assim, dou as boas-vindas aos curiosos que aqui estão, dizendo que a gente está preparado para anfitriar uma jornada de investigação, de construção de conhecimento que coloca, né, a UFSCar, com a relevância que a nossa universidade tem, uma universidade pública, de excelência, num contexto não apenas nacional, mas também internacional. Então, todo mundo seja bem-vindo, vamos ter aqui uma tarde, uma noite de troca, de debate, de aprendizados, e que a gente saia daqui mais instigado a fazer uma diferença, né, e contribuir para a construção desse futuro que já está aí, na nossa frente. Obrigado. Obrigado, Zari. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar a tela aqui da nossa apresentação. Vamos lá. E é com vocês, pessoal. Vamos lá. Professora Adriana. Sim, eu só não estou vendo a tela. Você vai compartilhar a tela? Já compartilhou? Já Todos está. estão vendo? Está compartilhado? Sim. Por que que eu não? Só um minutinho, então. Agora sim. Vamos Oi? começar, então? Tudo bem, Matheus? Tudo certo. Vamos Então, lá. vamos lá. Vamos falar, então, pessoal, da proposta aí do curso MBA UFSCar Agro. Só estou no primeiro slide ainda, um minutinho aí para apresentar, né, a proposta do curso MBA UFSCar Agro, que une o conhecimento, então, do curso MBA, né, que vem aí desde 2013, com seu curso, em parceria, então, com o Agro, né, da UFSCar Campus Araras, tá? Bom, a proposta desse curso, então, é conectar os elementos que vêm sendo trabalhados nos cursos do MBA, que são a inovação, a educação 4.0 e o networking com o agro e seus mercados, em um ambiente, então, co-criativo. Só é importante comentar aqui, pessoal, né, que dessa forma, então, com a proposta desse curso, nós vamos ter lives, palestrantes serão convidados e vamos procurar explorar mais aí essas ferramentas, né? E o foco, então, da nossa proposta aí é isso mesmo, né? Que profissionais fiquem mais conectados à gestão estratégica e à gestão da inovação. Pode passar para o próximo, Matheus. Bom, no curso MBA UFSCar Agro, nós temos 3 módulos. O primeiro módulo é o Self-Innovation. Bom, de uma forma aí muito simplificada, esse módulo aí, né, é o módulo que envolve, então, um processo de transformação, de autoconhecimento, preparando o aluno com ferramentas diferenciadas no campo da inovação. Um segundo módulo chama-se Startup Innovation. Então, esse módulo, o Startup, ele envolve aí metodologias eficazes de inovação, o que contribui para a construção de um projeto de inovação, né, dentro do agronegócio. O último, que é chamado, como está aí, Corporate Innovation, nós podemos dizer aí que ele conecta os módulos 1 e 2, né, o módulo Self e o módulo Startup, com aplicações no contexto profissional do agronegócio, né, com essa finalidade, então, de preparar aí os profissionais para liderar algo novo, algo transformador em seu campo de atuação, tá? Então, novamente, é importante colocar que ao longo do curso, né, não sei se vocês já deram uma olhada no material que está aí no site do MBI, né, Facebook, né, outras aí plataformas, né, nós vamos ter, então, exemplos de cadeias produtivas, né, no agro com foco na inovação. Então, por exemplo, pecuária, setor sucroenergético e horticultura, tá? Vou chamar aí Jerônimo, por favor. Olá, boa noite. Pode passar, Matheus, faz favor. É um diferencial desse curso, pessoal, que é bem interessante. A gente fala muito do trabalho, né, o TCC, trabalho de conclusão de curso, mas, na verdade, são algumas entregas, ou uma dessas entregas, que vocês poderão fazer, né? E fica a escolha do aluno e também da forma como ele vai pensar e trabalhar dentro do curso, né?
Pode ser de forma tradicional, né? Uma aqui, a monografia de especialização, isso seria uma entrega, ou, se o aluno preferir, um plano de negócio, tá? Claro, envolvendo as ferramentas, né, que vão ser desenvolvidas ao longo do curso, ou talvez fazer um business case de inovação, tá? Ou uma outra entrega, um plano de gestão estratégica, isso seria bem interessante para alunos que trabalham em empresas, né, dentro de empresas, para levar algum tipo de produto para a empresa, ou apresentar um relatório, na verdade, não submeter, né, mas aprender a fazer um relatório aí do PIP, né, da FAPESP, para quem está em São Paulo, né, no caso, né. Então, essas são as entregas, né, achei bem interessante, é uma coisa, um diferencial que nós temos no nosso curso, que não é apenas uma entrega de um artigo, de um TCC tradicional, mas nós temos essas possibilidades de entregas aí, essas 5 possíveis entregas. Eu vou passar para a professora Marta. Bom, depois dessa lindeza toda, né, que os colegas apresentaram, eu fico aqui para trazer um pouco as informações para vocês de como que tudo isso está organizado, né? Então, como já o Pablo começou falando, o Zari, né? Então, é um curso de especialização, né? Comumente as pessoas falam que é um MBA, né? Mas o nosso é um MBI, ou seja, uma especialização com esse foco na inovação, né? Master Business Innovation, agora no agro. E dessa forma, sendo um curso de especialização, é necessário que se tenha uma formatação para ele se realizar. Então, cada uma das propostas, da interligação entre os módulos, é feito de que forma? Nós estamos num momento em que estamos nos reinventando, né? Levando aí o conhecimento e o diálogo da forma virtual. Então, esse curso ele foi totalmente planejado para ser executado, desenvolvido totalmente online. A plataforma escolhida foi a Zoom, que é essa que nós estamos utilizando aqui. Nós temos grande esperança do Web Esperançar de que esse curso realmente possa se iniciar no final de agosto, né? E hoje é esse lançamento e que a partir daqui tenha uma multiplicidade, né? Que vocês passem a conhecer, assistir, a se interessar. E final de agosto é a nossa data prevista para iniciarmos, né? Bom, mas quanto tempo nós teremos de conversa, de diálogo sobre esses temas? Nós teremos, ao longo de 30 meses, 484 horas. Meu Deus, vai ser fadiga de Zoom ficar 484 horas na frente. Mas aí, de uma forma assim, muito tranquila, esse curso ele foi formatado em que 384 horas, né, atendendo, na verdade, a regulamentação do MEC, ou seja, vocês terão a certificação de um curso de especialização que ele precisa conter no mínimo 360 horas, né, de conteúdo. E no nosso caso, nós teremos essa quantidade de horas, mas divididas entre o aprofundamento dos temas de cada um dos módulos, né, e vocês podem no nosso site, nas nossas redes sociais, ver o detalhamento, né, dessas disciplinas, e também teremos as outras 100 horas que nós chamamos das atividades assíncronas, né, ou seja, são aquelas atividades que o professor Jerônimo listou. Então, tendo essa flexibilidade de escolher a melhor forma de desenvolver, de aplicar o conteúdo do nosso curso naqueles trabalhos de conclusão de curso. 384 horas, então, nos nossos encontros que nós falamos síncronos, né, que é esse online aqui ao vivo, e as outras 100 horas, né, nos encontros, nas atividades assíncronas, e aí temos a entrega, então, desse trabalho com a sua defesa. Bom, quando que a gente vai conversar nesses encontros? Aos sábados, né? Aos sábados, quinzenalmente, ocorrendo ao longo do dia. Pode até se pensar, poxa, mas no sábado de manhã, acho que foi uma proposta que, pensada na possibilidade mesmo da flexibilidade de que ao longo da semana as pessoas possam não ter esse momento. Até agora, né, a gente conversando à noite é muito legal, porque muitas vezes depois de um dia corrido, todo mundo tem que levantar a bola ainda, manter aqui ativo. Então, o sábado a gente pensou mais nesse sentido da flexibilidade, da tranquilidade.
durante o dia, né, para que a gente possa ter um encontro bastante tranquilo e dinâmico para cada uma das disciplinas e módulos. Pode passar, Matheus? E a gente está sempre falando aqui, né, onde ter mais informações, onde ter mais detalhes das nossas disciplinas. Fica aqui o nosso site, mbiufiscar.com/agro. Se inscrevam, ou parcerias, entrem em contato, e outros detalhes também das nossas aulas estarão lá. Somos professores também do curso, temos aqui presente alguns dos nossos professores, né? Como eu já disse, o Vico, Fernando Sala, o Bruno, e futuras lives também, como a professora Adriana bem falou, será conduzida por esse pessoal e por nós. Acho que por enquanto é isso, Matheus. Ótimo, pessoal. E é isso. Agora a gente vai partir para um bate-papo de conversa, muito legal. Apresentamos os cursos. Vocês podem ir fazendo perguntas no nosso chat, tá, pessoal? Para interação, vai ter um momento também de vocês fazerem perguntas, mas se sintam muito confortáveis em também interromper, entrar no meio da roda. O negócio é para ser uma conversa sobre inovação no agro mesmo, né? Enfim, e deixo com os professores aí para puxar. Bom, eu acho que vale dizer aqui, que eu peço a palavra, que a gente tem uma abordagem, né, de inovação muito pautada numa base epistemológica dos saberes na teoria U, que é uma teoria de inovação cunhada por um engenheiro alemão lá no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, em Boston, nos Estados Unidos, né, que basicamente diz, olha, não dá para a gente inovar lá fora se a gente não começa inovando aqui dentro. Por isso que a gente tem isso, que é muito especial para um curso de pós, né, o Self-Innovation, o que é auto-inovação, que é um mergulho dentro de si próprio. Então, a gente traz aí algumas disciplinas ligadas com mindfulness, que é a atenção plena, a gente vai olhar para a convivência produtiva, né, para a comunicação não violenta. Então, são questões que realmente fazem uma diferença quando a gente está criando a formação do grupo. Né? Acho que, enquanto educadores, a gente se preocupa hoje em não simplesmente reproduzir aquela educação 2.0 no modelo speaker, né? Que um fala e outro ouve. E eu posso dizer, por mais interessante que seja, gente, eu não consigo escutar alguém falando mais de meia hora hoje. Então, a gente tem uma abordagem educacional que é pautada numa educação experiencial. Né? Estou até colocando aqui, coloquei no chat, a gente tem uma publicação recente que o MBI fez, sobre o ensino de empreendedorismo, 16 boas práticas no Brasil, entre várias universidades, né? Participamos tem o professor André Félix, a Maria Angélica, que é doutora em educação da UFSCar, e o professor Arthur Vilas Boas, da USP, da Poli-USP. O MBI Agro, ele nasce nessa egrégora, né, de pessoas que estão olhando para fazer algo diferente em educação. Então, se me permitem só, acho que, pontuar isso, né, acho que é o carinho que a gente faz e o cuidado com a experiência educacional. Né, como aprendemos, por que aprendemos. Né, e é olhando a partir disso, né, que a gente cultiva o nosso solo, que a gente pode deixar aí o solo se cultivar. Né, foi até bacana, porque as professoras Marta e Adriana estiveram num curso de teoria U, junto com a professora Georgia, que é a coordenadora do MBI, com mais foco em inovação em São Paulo. Então, a gente está lançando também o MBI lá em São Paulo. É um curso que tem aí já, né, Pablo, que está até mais tempo que eu estou na UFSCar faz 5 anos, tá? Estou no campus de Sorocaba, na área de gestão e marketing do curso de turismo. Mas é um curso que já está indo para o 8º ano. E é interessante, né, porque o curso ele começou em Sorocaba, o MBI, por assim dizer, e vinham alunos de São Carlos, de São Paulo, e com isso a gente começou a abrir, né? Abrimos em São Carlos, abrimos em São Paulo, em Campinas, e vem agora para Araras entendendo esse DNA que é tão específico, né? A gente da UFSCar tem muito orgulho do campus de Araras, por causa da tecnologia, né? Só dos royalties da cana-de-açúcar, só de eu saber que gera 1 milhão de reais em royalties.
para a UFSCar. A alface, gente, gera mais de 150 mil reais de royalties para a UFSCar. Olha só as potências que a gente tem, né? E a ideia aqui é justamente, acho que trazer isso à tona. E eu queria complementar que no MBI a gente tem módulos internacionais. Então a gente procura a cada 2 anos fazer uma imersão em ecossistemas de inovação do exterior. Eu estive, por exemplo, com um grupo em Portugal, a gente foi entender como que é para abrir uma empresa em Portugal. Portugal enquanto porta de entrada para a Europa. A gente estava com uma missão para a China, o que a gente chama de Global Innovation, né? Infelizmente, por causa do Covid, a gente teve que adiar, o Pablo já estava até com passagem comprada também, e essas viagens, né, a gente tem pensados aqui para Holanda, França, Argentina, que é aqui do lado, né? Entender como que se trabalha inovação de uma perspectiva mais holística. Né? Eu costumo brincar que o Brasil enraiza tanto a gente acha que o mundo é o Brasil, e olha, a economia da América Latina, se você junta do México à Argentina, dá quase 6% do PIB. Tem muita coisa para a gente olhar para fora, e mercados para a gente conquistar. Né? Então, assim, acho que juntos somos mais fortes, e isso acho que vem para somar bem. Então, estou aqui já até falando demais, mas de dizer assim, que a gente está bem animado com essa sinergia que emerge desse lançamento do curso. Muito bom, Zário. Eu queria já dar uma palavra para complementar um pouco sobre isso que você puxou da teoria U, né? Eu acho que é um dos temas que mais atrai as pessoas, de certa forma, ao MBI como um todo, por ser base epistemológica muito forte dentro do módulo Self, mas que a gente leva para a construção do curso como um todo. E eu tenho certeza que todo mundo vai ficar curioso, vai pesquisar mais sobre isso depois, ou quem vir a ser aluno também vai acabar emergindo muito nessa temática, que hoje já é uma temática global, né? Que foi cunhado primeiro pelo Otto Scharmer, e o que eu acho curioso é que ela tem uma relação particular com o agro, né? A história da criação da teoria U e até a terminologia. Né? O Otto Scharmer é de uma família de agricultores lá na Alemanha, e o insight, o primeiro momento que ele teve de começar essa ideia do deixar ir para o deixar vir, o momento de parar de olhar para trás e pensar no futuro que quer emergir, né, algumas das bases da teoria U, foi exatamente quando teve um incêndio na fazenda do avô dele, né, eles chegaram lá e ele teve um momento ali de entender aquilo queimando e ouviu algumas palavras do avô sobre o que está queimado é algo que ficou para trás, né? Como é que eu crio o futuro a partir disso? E desde então ele usa as terminologias, né, que a gente usa muito dentro da teoria U, de falar sobre o campo, cultivar o campo, sentir o campo de certa forma, que é mais numa visão um pouco subjetiva, mas que de certa forma remete a essa história dele dentro da agricultura. E a gente, como atores da inovação, e muito do módulo Self, essa construção da auto-inovação, a gente sempre trouxe, independente de antes de ter a ideia de ter o MBI Agro, né? Que a nossa proposta é formar agricultores, porque a gente semeia, né? A gente prepara o campo e a nossa ideia é realmente fazer com que as coisas que vão florescer ali sejam as melhores, e o nosso papel na metáfora de agricultor é sempre cuidar desse solo. A gente sempre traz a ideia, né? Como é que eu preparo o solo, como é que eu cuido do solo, como é que eu, de certa forma, planto as sementes certas, mas tiro as ervas daninhas. É uma metáfora para uma construção da própria vida, né, do projeto de vida inovador, que é um dos entregáveis do módulo Self. E essa é uma relação assim, completa. A gente vai sair um pouco, talvez, da metáfora e vai entrar por uma questão mais prática mesmo dentro desse MBA Agro. E eu vejo isso como, inclusive, um grande desafio, né? A gente está entrando aí dentro de uma temática que, por mais moderna que esteja já em muitas frentes, eu acho que tem muito conservadorismo também para ser trabalhado, assim como tem dentro das empresas, e são os desafios que a gente traz mais para o perfil de aluno do MBI, para a transformação digital, para a revolução 4.0. Então, são temáticas que não dá para se afastar de pensar no ser humano, de pensar na natureza, de pensar na sustentabilidade. E o agro, eu acho que é uma super oportunidade disso como uma visão holística, né? Fala o tempo inteiro de sustentabilidade, fala o tempo inteiro de ser humano, fala o tempo inteiro de natureza e fala de inovação, transformação digital, de máquina, de indústria 4.0, de drone, de inteligência das coisas, né? De internet das coisas. Então, é incrível como a inovação, de fato, ganha campo, ganha
poder aí dentro do agro e como o Self está lá, né? Desde o começo. É a nossa autotransformação ou talvez o ponto de partida para isso tudo. Acho que a teoria U dentro do agro vai ser um negócio fantástico de se acompanhar. Acho que as pessoas como se transformarão nisso, né? É uma oportunidade super interessante de ver aplicado na prática. Pode fazer uma pergunta para os nossos palestrantes aí? Manda bala. Vamos lá, não, né, pegando aí as palavras, então, do Pablo, do Zari, a pergunta que eu tenho aqui, né, do nosso I de inovação. Então, se a gente fosse falar para todos que estão aqui, de uma forma aí, né, clara, mas por que a inovação é importante, gente? O que a gente precisa saber disso daí de inovação? Por que ela é o importante aqui? O que vocês poderiam contar para o pessoal aqui? Quer começar aí, Zari? Olha, eu estava pensando aqui, Adriana, olha só onde a gente já está hoje, né? Quando o Matheus soltou o Mentimeter, a gente está... pessoas de várias cidades, né? É de Sertãozinho a Sorocaba, a Curitiba, né? A gente vive num mundo que é um mundo VUCA, que é volátil, que é incerto, que é complexo, ambíguo, né? O que era uma estrutura de inovação na agricultura há 30 anos atrás, já não é mais a mesma hoje. Acho que deu uma travadinha aqui, estão me ouvindo? A gente Acho que eu conseguiu te travei. escutar, Zari. Voltou? Ah, obrigado. Pessoal... Tá. Não, e assim, então assim, a gente está falando de inovação, né? É muito importante a gente estar ligado com quais são as megatrends, as megatendências hoje, enquanto forças avassaladoras que vão moldando o futuro. Né? A gente tem, por exemplo, uma aula de megatendências. Não, é importante a gente se preparar e não apenas com cases do passado. Né? Isso que é interessante, a gente fala de teoria U, porque a academia, em geral, ela olha para casos do passado. Como eu posso me adiantar para o futuro, né, com estudos dos futuros? Então a gente vai olhar para megatendências. A inovação ela tem a ver com a gente permanecer relevante. A universidade está inovando. Então quando a gente fala de práticas pedagógicas também inovadoras, é uma questão de coerência. Né? Então eu vejo assim, inovação hoje é questão de sobrevivência. E ao mesmo tempo gera uma angústia, Adriana. Eu não sei exatamente como inovar. Né? E como eu acolho também esse não saber? Como eu suspendo as vozes internas que me vêm quando eu me deparo com uma situação que é complexa, que é difícil, né? Vozes de julgamento. E eu digo aqui, eu honro demais o meu julgamento, porque ele é um atalho para eu ganhar tempo. Quando eu vejo alguma coisa, eu falo, isso eu já vi, que bom, eu honro isso. Só que, se eu só fico nesse mindset, nessa maneira de pensar, eu não aprofundo, eu fico em mais do mesmo, e com isso eu vou ficando para trás. O Jerônimo postou um vídeo muito bacana aí no grupo de WhatsApp hoje sobre a agricultura brasileira, né, nos últimos 50 anos da Embrapa. Dá orgulho de ver isso. Né? Quantos países que não ficaram atrás em agricultura? Quando a gente começa a falar de inovação, a gente está falando de vanguarda, de relevância, de competitividade, de colaboração ao mesmo tempo, de um contexto global. Né? Olha o quanto que o Brasil já não alimenta o mundo. Eu fiquei abismado de saber que o Brasil importava alimento. A gente não importa mais. Agora, como que a gente pode exportar não só alimento, mas tecnologia, biotecnologia, né? Os japoneses, como eu disse, são fascinados por etanol. Nos 6 anos que eu morei no Japão, era comum, eu tive que aprender as terminologias para falar isso em japonês, porque vinham e me perguntavam, sai muito na mídia, né? Ou seja, a grandiosidade que a gente tem aí. A inovação, para mim, é uma maneira de sobrevivência. É a maneira como eu vejo hoje. E isso tem a ver com a educação também, tá? Porque está cheio de curso de MBA da vida, de administração, que é manual. Se é para manual, eu vou lá e leio. Eu posso ter acesso. A gente procura aqui fazer uma curadoria de relevância. Quando eu chego no momento síncrono, eu quero honrar esse momento. Ele tem que me fazer muito sentido. E eu preciso ter uma experiência que fala, poxa, que bacana, é como você disse, né, Adriana? Networking, a gente já vê que é um grande espaço para inovação. Por isso que a gente tem, né, a gente usa o Zoom. Por que a gente não está no Google Meets? Porque o Zoom permite salas simultâneas.
porque eu preciso me conectar com esse outro. Por que a gente vai fazer com o grupo uma autobiografia? A gente traz uma abordagem antroposófica. Então, os alunos fazem um memorial biográfico de si próprios, vão apresentar isso uns para os outros. Mas peraí, é abraçador de árvore, eu estou perdendo tempo? Não, eu estou construindo o campo social, eu estou arando esse campo. Isso já é inovador, é disruptivo, é a gente suspender uma voz que não é só do julgamento, mas também é do cinismo ou do sarcasmo, e principalmente uma voz do medo, né? Inovar, a gente precisa de coragem, porque muitas vezes quando a gente inova, não tem nada escrito em pedra. A gente precisa tomar a frente. A gente vê isso casos no Brasil, né? Para trazer aqui a Embraer, por exemplo, né? Que foi de avião. Poxa, quem falava um país que não produz nem carro, vai produzir avião? E está aí. O que a gente pode inovar e dar um passo a mais na agricultura? Acho que essa é uma pergunta que a gente vai sustentar nesse MBI Agro. Muito bom, Zário. Eu gosto muito da sua fala e trazendo a inovação como sobrevivência, né? Eu acho que é uma excelente definição. E até o Vico provocou aí no chat, né? O que é inovação, né? Acima de tudo. Eu acho que essa é uma das perguntas que sempre mais são feitas, né? Porque existem teóricos e autores de diversas frentes diferentes, linhas de pensamento sobre definições de inovação, mas a que eu gosto, né, a construção que eu gosto é de que inovação é algum tipo de invenção que gera um resultado socioeconômico e ambiental, de certa forma, né? Então, invenção é muito diferente de inovação, e a gente tem uma mania de confundir, né? Nossa, criei uma coisa inovadora. Por que inovador? Eu quero ser inovador simplesmente por ter sido diferente ou inventado, né? Então, é até um debate, assim, meio provocador aqui para dentro da própria UFSCar e o MBI como uma oportunidade de extravasar isso, onde construir tecnologia é o potencializador para uma inovação, mas não é necessariamente a inovação em si. Se eu construo uma tecnologia que vira uma patente que nunca é licenciada ou que vai para a gaveta e não gera nenhum tipo de resultado socioeconômico e ambiental, isso está mais para o campo da pesquisa, do campo da invenção e do campo da tecnologia. Inovar é fazer com que isso impacte alguém externamente. E dentro da construção das teorias de inovação, né, existem ali dois tipos principais, também depende do autor, mas eu gosto a linha mais de inovação disruptiva e incremental. E dentro dos modelos também de inovação, uma inovação pode ser meramente pegar algo que já existe e utilizá-lo para outra função. É uma inovação na função, mas não teve que inventar nada novo. Se eu desenvolvo um produto, coloco na gôndola do mercado e não tem nenhuma venda, não foi uma inovação. Criei um produto, desenvolvi, coloquei lá, ninguém comprou, não gerou resultado socioeconômico e ambiental, não foi uma inovação. Por algum momento, alguma ideia, alguma pesquisa, eu mudo a cor desse produto e por algum motivo isso gera um grande impacto a partir de então e escala as vendas. Essa foi uma inovação. Então, são esses tipos de detalhes para entender o quanto a gente já tem a ser trabalhado, né, de tecnologia, o quanto é uma questão, muitas vezes, de combinatividade. É uma palavra que o Murilo Gun inventou, que muito da inovação é simplesmente juntar forma com função, é pegar algo que já existe e aplicar num outro tipo de funcionalidade. E por isso que a diversidade e esse campo que a gente pratica aqui dentro do MBI, de conhecer a biografia das pessoas, de entender de onde elas vêm, quem são, os livros que leram, né, as religiões que praticaram, isso faz com que a gente crie um espaço de intersecção entre background e situação. Para mim, é aí que a inovação de fato acontece. Muitas vezes você já tem aí algo que você conheça, mas que não serve teoricamente para nada dentro do seu ecossistema. E eu tenho um problema exatamente que isso soluciona. É quando essas coisas se encontram que a inovação acontece, né? Então, ter essas pessoas de diferentes backgrounds tendo a oportunidade de estudar isso é fantástico. Inovação como sobrevivência, eu enxergo porque a gente cai um pouco nos clichês das histórias de empresas como Kodak, que foi a falência, ou como foi a transformação para a Netflix surgir a partir da Blockbuster. Mas, apesar de serem clichês, isso é o que move o mundo hoje. As empresas, entendendo o agro como
um ecossistema empresarial de fato, estar atento às mega tendências, estar atento a como fazer para ter uma inovação aberta, a criar um spin-off dentro do meu contexto principal, com o conceito lá do Mothership Destroyer, como é que eu crio o que vai me matar no futuro, né? E ir testando isso na prática é o grande diferencial para as pessoas que estarão fazendo esse MBI, né? Eu estou terminando a leitura agora de um dos clássicos aqui da inovação, né? O Dilema da Inovação, do Clayton Christensen, que é de 1994 e ainda é uma das bíblias a respeito disso, né? E dando um spoiler, o dilema do inovador é exatamente como é que eu tomo as decisões certas quando o produto que eu vendo é líder do mercado e meus clientes querem cada vez produtos melhores para fazer aquilo. E está surgindo um produto melhor, mas que não atende ainda esse mercado. E eu tenho que operacionalizar isso no mercado transversal paralelo, até que em um determinado momento isso vem para o meu mercado superando o produto atual, que é o momento da tecnologia de ruptura entrando como uma inovação de ruptura. É assim que as empresas sobrevivem hoje em dia. Não existe outra forma. Aprender a lidar com o dilema do inovador e identificar a tecnologia de ruptura antes dela disruptar o mercado que você trabalha é o que faz as empresas sobreviverem, é o que faz todo mundo que está aí hoje em dia sobrevivendo. É por isso que todas as empresas saem comprando várias startups, criam áreas e atuam em campos dos mais diferentes possíveis do mercado principal, mas é porque estão amadurecendo a tecnologia para voltar no momento certo para o seu próprio mercado. Eu acho que quem não entender e não souber falar nada sobre isso, acho que daqui para frente está, acho, fadado ao fracasso. Acho que é por isso que é tão importante falar e aprender inovação. O Matheus, eu vi que você já colocou aqui para fazer pergunta no chat, mas posso perguntar aqui também, né? Que o papo está bom. Pode mandar. Então, olha só, estou achando interessante que em todo momento está se falando, né, de teoria, de prática, de viagens e de dilemas, e agora na fala mesmo do Pablo, ele colocou prática, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês que têm mais essa experiência de MBI e daquilo até, de repente, usar esse que você viu em termos de agricultura, que você citou dos outros países, né? Como que todo esse contexto teórico vocês viram na prática? Eu vi que já há alguns exemplos vocês foram dando, né? E falou do etanol, da agricultura, da Kodak, mas assim, hoje o que vocês teriam assim falar como o prático de toda essa teoria da inovação que vocês já passaram aí nesse percurso todo? Olha, acho que eu vou pedir aqui para compartilhar um slide. Vou falar de termos práticos de educação, tá? Porque a gente está falando de um curso. E isso aqui é um slide que eu peguei do livro do David Kolb. Kolb escreve K-O-L-B, que é um acadêmico da educação e ele é o pai da educação experiencial, tá? E o que ele diz? Que a gente aprende numa espécie de espiral, né? Normalmente é muito comum na educação tradicional a gente ficar naquele pêndulo que é uma reflexão com uma conceitualização abstrata. Quando a gente fala de educação experiencial, a gente está falando de uma educação que gera, né, uma experiência concreta, essa experiência concreta gera uma observação reflexiva, que por sua vez traz uma teorização, né, e por sua vez permite eu experimentar ativamente com tentativa e erro em diferentes questões. Então, assim, de maneira prática, a gente vai colocar no curso, quando chega num módulo de Corporate Innovation, inovação corporativa, né? Nossa, dói mudar, todo mundo quer mudar, né? O perfil do nosso aluno do MBI é muito aquele que está com a bucha, entre aspas, da inovação no colo. Nossa, o que eu faço? Tem um framework, como que eu experimento? E a gente vai pegar e convidar pessoas dessa empresa, né, quem quiser vir para serem entrevistadas, a gente faz um mapa de empatia, então começa a usar um design thinking, um desenho do pensamento, né, aplicado, metodologias de Lean Inception, que é você trazer métodos ágeis para dentro de organizações. Então, como é que eu trago esse ágil para dentro de uma indústria agro-sucraleira? Não conheço, tá? Não é minha área, mas como eu consigo convidar e entender o que ocorre com, enfim, o que sobra, e o que a gente, como que rodando essa espiral, a gente começa a criar conhecimento, né? Não adianta a gente só trazer teoria, Marta, acho que pelo que eu entendo aqui a tua pergunta, é muito disso, né? E isso é interessante porque a maneira como a gente aprende, né, o Kolb,
ele se inspira em grandes teóricos da educação, em John Dewey, que foi um filósofo da Pensilvânia, no Kurt Lewin, que é um grande acadêmico também da relação que se dá em sala de aula, né? E David Schoen, da reflexão. Ele vai dizer, olha, tem muita gente que aprende por assimilação. Geralmente quem é mais acadêmico, nós que somos professores, até por ter galgado um passo a passo de mestrado, doutorado, é muito ali na leitura, eu vou lendo e vou assimilando. Já tem gente que não, que tem uma aprendizagem que é acomodativa. Eu aprendo quando eu faço, né? A gente até passa um teste para os alunos, né, quando vai começar, para você entender qual que é teu estilo de aprendizagem. Como que você aprende normalmente? Eu fiz o teste para mim, eu tenho mais a aprendizagem acomodativa, apesar de ter um pé acadêmico, né? Mas porque eu vejo, para aprender japonês, Marta, eu não aprendi estudando no Kumon, é quando eu cheguei lá em Tóquio, quando eu precisava perguntar onde que está o banheiro. Você fala, né? E assim, quando a gente precisa trazer quais são os dilemas que estão no campo hoje, e talvez inovar no agronegócio é inovar em supply chain, é inovar em contatos para que o Brasil não exporte só para Angola porque fala português, mas procure outros mercados africanos que falam inglês. Eu preciso inovar, de repente, transversalmente, entendendo como eu crio parcerias com o Mercosul, com a Argentina, que é um gigante também no agronegócio, mas de maneira complementar, né? Então, assim, a gente vai olhar, acho que para essa espiral, para entender que em vários momentos do curso a gente tem um pensamento que é divergente, né? Então, assim, olhar para megatrends, a gente traz o professor Peter Kronstorn, que é um dinamarquês, né? Já até adianto aqui, ele fala português, fala muito palavrão, não sei com quem que ele aprendeu, mas ele é um professor muito querido, e ele vai trazer, quando a gente fala de megatrend, de 14 forças avassaladoras, e eu olho e vejo que foco em saúde é importante. Poxa, como é que a indústria agro está olhando para esse foco em saúde? O que as pessoas estão se preocupando, né? Como é que eu escalo, de repente, o mercado de orgânicos, a distribuição em grandes centros? Eu estou num pensamento divergente. Quando eu vou na experimentação da vida, e a gente vai para o módulo startup nisso, né? Entender como é que eu lanço um modelo de negócio, eu vou para um pensamento convergente. A ideia aqui é que a gente está numa constante espiral, né? Então, assim, te respondendo aqui um pouco mais, dando esse passo atrás e mostrando, né, o que está na nossa construção do modelo pedagógico, do processo, das avaliações, a gente está sempre avaliando também, aula a aula, né, nesses 8 anos, o que funciona, o que não funciona tanto, né, e claro que com o agro a gente tem aqui expertise, mas não é mais só sobre conteúdo, porque o conteúdo está aí, é sobre curadoria de relevância, é sobre a gente entender o que importa, né? Então, assim, acho que, não sei se eu te respondo aqui de alguma maneira, mas para mim, né, e eu vou até colocar aqui no chat, a gente fez uma publicação, tá aqui, num journal de alto impacto, o Journal of Entrepreneur Education, que a gente conta como o MBI inovou o ano passado com as restrições impostas pelo ensino remoto. Sabe o que está acontecendo com esse artigo? Ele está bombando na Índia. Está tendo leitura na Turquia. Por quê? Porque o Brasil tem tudo para ser mais referência para o mundo em desenvolvimento. O que a gente publica aqui, em termos de um MBA, numa região, né, do sul global, ele impacta muito mais. O que os índios dizem? Em Hyderabad, na Índia, eu fico vendo, nossa, o cara leu, que legal, né? Assim, mais do que, de repente, o que estão produzindo na França. Então, assim, a gente está olhando, né, como que a gente inova nessas mais diversas instâncias, né? Não gosto, pessoalmente, Zari, você gosta do ensino remoto? É muito exigente por parte do docente, né? O contato humano, ele tem uma outra realidade, só que tem coisas fantásticas que a gente faz também, né? Para quem tiver interesse, esse artigo ele está em inglês, ele foi escrito aqui pelo professor Chico, que está aqui com a gente, por mim, pelo professor Arthur da Poli, pelo André, né? Mas, assim, eu acho que a gente já inova, Marta, pelo fato de termos um administrador, um químico, um agrônomo, um turismólogo, diferentes professores também que olham para a realidade do aprender, né? Então, fica aqui a resposta. Tchau aí para quem está dando tchau.
Eu queria chamar, muito legal, Zay. Respondeu sim, Zari. Acho que essa ideia mesmo da teoria com a prática, e é isso que daí o MBI agora temático agro vai procurar unir, né? É onde estamos inovando, como, por quê, a importância mesmo dessa inovação, né? E nessa heterogeneidade de professores, né? Somos economistas. Faltou citar aqui o pessoal do agro aqui que tem a formação em economia, né? Mas obrigada, Zaire, não sei se o Pablo quer complementar com alguma contribuição. Na verdade, eu já gostaria de ir até para a pergunta que o Matheus mandou aí no chat, se vocês não se importarem, porque acho que foi uma contribuição legal, eu acho que acaba sendo até uma sequência da resposta, né? Ele fez uma provocação super interessante, que eu acho que tem tudo a ver com o dilema da inovação, né? Que existe uma diferença muito grande na maneira das empresas mais tradicionais e as startups de inovarem. Uma com recursos e outra com agilidade e flexibilidade, como unir esses dois players para trabalharem juntos na inovação, sem matar o espírito da startup, com as burocracias das grandes empresas, né? E até, Matheus, essa ideia do dilema da inovação e a solução um pouco do dilema da inovação vai muito nessa linha, né? É por isso que hoje existe esse contexto de spin-offs, né? Então, como que as grandes empresas fazem para inovar sem ter a burocracia que tem? Tem que mudar a rede de valor. Se ela tenta criar dentro do mesmo contexto, com o mesmo sistema de processo de compras, jurídico, distribuição de recursos, metas de vendas, quanto que representa um novo mercado, um novo produto lançado para o faturamento total da empresa? Esse novo departamento vai ser considerado um fracasso, porque o que ele tem que atingir para representar uma porcentagem relevante não tem mercado ainda existente se eu estou considerando inovação. Qual que é a saída? Spin-off. Spin-off é o conceito de eu crio uma empresa externa com total autonomia de gestão, pessoas diferentes, num outro CNPJ, mas bancada, teoricamente, na criação pela empresa-mãe, para que ela rode como uma startup. As empresas têm tentado fazer muito isso, gerando essas spin-offs, até com programas de inovação interna. Então, tem muita ideia que a empresa retroalimenta um hackathon interno de ideias, e as ideias que são bem colocadas ganham um patrocínio para rodar fora da empresa e dando certo vira um spin-off, o que futuramente pode ser o conceito que eu falei do Mothership Destroyer, pode ser essa saída da nave-mãe que vai escalar em alguns anos e é a solução que mata a própria nave-mãe. A Shell é muito conhecida por isso há muitos anos, trabalhando com megatendências e investindo em carro elétrico, por exemplo. Qual que é a lógica de uma empresa que trabalha com petróleo investir no carro que não vai usar petróleo? Porque ela sabe que futuramente essa vai ser a empresa que vai matar ela. Então eu vou lá e crio uma nova infraestrutura de gestão para alavancar isso. Ainda dentro do critério das grandes empresas, uma das saídas é a inovação aberta também. É eu já olhar o ambiente e eu ver as startups que já nasceram e tentar incorporar, de certa forma, para dentro do meu escopo. Eu já pego algo mais maduro, às vezes só com prestação de serviços, mas hoje a gente nunca esteve num momento tão aquecido no mercado Brasil, que fora do Brasil já roda há muito tempo, no cenário de M&A, né? Que é Merger and Acquisitions. Então, comprar mesmo as coisas que me complementam, que já estão mais amadurecidas. O cenário de startup é, de fato, com muito menos recursos, só que com muito mais agilidade, mas então eu também tenho um centro de custo reduzido, eu tenho mais margem de erro, mais agilidade para isso, mas eu preciso me alavancar de certa forma também. E é um dos outros mercados mais aquecidos na história do Brasil, que é o mercado de venture capital, de investimento anjo. Como é que eu chego com a minha ideia, com o meu PowerPoint, com o meu protótipo, para alguém que quer patrocinar isso e quer investir num capital de risco, mas que pode dar um resultado muito grande? O Brasil está atraindo muito capital agora relacionado a isso, porque com a taxa de juros mais baixa não compensa mais deixar dinheiro parado em renda fixa. Então, é investimento em startups. Isso está cada vez mais democratizado, com plataforma de investimento anjo online, e até B3 na Bolsa lançando um fundo para investimento em startups, né? Então, startups capitalizadas, muitas ideias capitalizadas a partir de empreendedores aí criativos e arrojados, né? Tem que ter pele em jogo mesmo para isso. Eu, como empreendedor, falo, né? Eu, em paralelo a tudo isso, eu empreendo já
há 5 anos no mercado de realidade aumentada, e estamos e passamos já por muito desses processos, mas é também mirar esse match. Eu posso já criar um produto pensando em ser comprado por uma corporação para acelerar depois meu processo, né? Então, eu enxergo essa forma de trabalharem juntos e desses matches acontecerem. Mas aí, se não tiver respondido também, Matheus, quiser abrir, falar, complementar ou comentar aí no chat, estou à disposição. Vou fazer uma pergunta também, né? Posso fazer, Matheus? Então, Zari e Pablo, eu queria saber mais aqui, também passar para os nossos ouvintes aqui, como a gente interrelaciona, como está relacionado a inovação com o agro. E por que o agro ele precisa de inovação. Se vocês puderem mostrar isso para a gente de uma forma assim, prática, como a gente pode, já que o curso é MBI Agro, né? Como a gente pode entender que o agro ele precisa de inovação. Bom, eu vou pegar aqui, complementando essas espirais de aprendizado que eu estava falando, né? Eu vejo assim que o agro ele está espiralando e está aprendendo, né? Assim, ele vai aprendendo de diferentes formas, por uma generalização, né? E eu vejo que com a universidade, quando a gente ativa os saberes, Jerônimo, a gente começa a empoderar as pessoas que estão na terra, né? Que estão ali no campo, a trazer para outras instâncias mais inovação. Eu posso te falar, por exemplo, dos ODS da ONU, né? A gente tem trabalhado aqui, está com uma conversa com a reitoria da UFSCar, o MBI, um programa de educação aderido ao PRIME. O PRIME é o Principles for Responsible Management Education da ONU, que é quando a gente se compromete a lidar com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nossa, Jerônimo, tem tanto problema no mundo, né? A ONU colocou 17 já, se a gente tem coisas para resolver. O agro, ele se relaciona demais com isso. Como que a gente pode lidar com a vida terrestre, com a vida na água, com a preservação do meio ambiente, com o combate à fome, com a equidade de gênero? Se eu estou falando de inovação no agro, como é que está a mulher nesse lugar? Né? Como que estão, sabe? São questões que a gente precisa debater também. A gente não vai ter um mundo mais inovador no agro se não tiver mais igualdade nas cadeias de produção, por exemplo. Então, quando a gente começa a entrar no que é complexidade, eu vejo que a agricultura, né, esse setor, né, que responde hoje, eu gostei do vídeo que você colocou da Embrapa, uma grande porcentagem da população, do PIB produzido vem de agricultura familiar, né? Como que a gente mobiliza? Por que, por exemplo, o estado do Ceará é referência global em produção de flores? E o quão rico é esse caminho que o Ceará optou, porque ele emprega muita gente exportando flores para a Europa, né? Ou seja, quais são as possibilidades que a gente tem? Quando a gente começa a repensar, né, maneiras de inovar no agro, a gente está procurando maneiras de inovar não apenas na produção, a gente está procurando maneiras de inovar no social, no cultural, né? Então, assim, eu acho que, da minha perspectiva aqui, tá, de olhar como que a gente capitaneia gestões de inovação, eu vejo grandes perspectivas para a gente realmente colocar uma contribuição significativa no Brasil nessa área. Pablo, você quer complementar? Eu posso depois também sim, posso falar um pouco. Eu acho que essa é uma das provocações mais legais para a gente debater junto, né? Até do que trazer, porque eu acho que é o match entre um pouco da técnica, da experiência com a demanda e com a dor, né? Eu acho que vocês já são super inovadores aí dentro da UFSCar, por exemplo, produzindo tecnologia para o mercado de cana e alface, como o Zari citou aí no começo, que de certa forma gera de fato impacto socioeconômico e ambiental, mas falando um pouco do contexto Brasil, né, eu posso até compartilhar depois lá no grupo do WhatsApp que foi criado, eu acho que eu cheguei a mandar para alguns de vocês já, eu li uma
olhei um super estudo que foi feito pela McKinsey, que foi lançado agora, faz um mês mais ou menos, que o título é A Mente do Agricultor Brasileiro na Era Digital. E ele traz vários estudos e dados a respeito dessa relação, né, do agricultor brasileiro com a tecnologia em geral. Né? Assim, só para citar um dos dados que me chamou a atenção, só para mostrar oportunidades de inovar no agro, e como é um mercado assim, muito amplo para a gente pensar coisas bem fora realmente do óbvio, é a compra de insumos para usar na agricultura. Né? Então, eu vou comprar insumos em geral. Cara, o Brasil subiu 10% do ano passado para agora em compra online, preferência por canais online. Então, comprar num e-commerce, no WhatsApp, para mim é um pouco... Eu não imaginava, né? Eu conheço muito numa época que ainda eu acho que é muito forte, mas que tem aquele revendedor mesmo da empresa, que vai até a fazenda, que vai até o lugar, que oferece os produtos, os insumos, né, para fazer uma grande compra. Mas hoje está migrando. E o Brasil é líder mundial em compra de insumos online. Está com 40%, em comparação com os Estados Unidos, chegando em 31%. Então, a gente já está digitalizando a maneira de se relacionar. Então, é a mesma forma que a gente pensa aqui. Na pandemia, a gente teve que migrar a educação para online de uma forma forçada. E como é essa relação no agro, né? Não tem tantos lugares também de formas forçadas, a gente teve que digitalizar de certa forma. Eu aqui dentro da XGB, né, a empresa que eu empreendo, eu recebi várias demandas do agro no setor de realidade aumentada durante essa época de pandemia, para, por exemplo, uso de visão computacional para eu medir o peso de um boi sem ter que colocar ele na balança, a partir de leitura de imagens. Previsão disso, do peso que vai ser vendido ou de como eu faço essa relação. Leitura de plantação também para detecção de pragas, usando tecnologia de certa forma. Isso tudo tem muito a ver com otimização e tem tudo a ver com inovação, né? Porque se eu vou facilitar uma maneira de ter uma relação que, de certa forma, vai ter um impacto direto em socioeconômico e ambiental, estamos falando de inovação, estamos falando de agro, e eu acho que o Brasil é um celeiro para a gente trabalhar isso, né? Porque o tanto de oportunidades que tem, apesar de já estar muito avançado em muitas áreas, é sempre algo que, assim, dá muita vontade de trabalhar com isso, né? O tanto de oportunidades que a gente tem com esse tamanho de território, tantas culturas diferentes, tantas coisas acontecendo, né? Acho que é uma provocação mesmo para a gente encontrar onde mais dá para inovar, que é muito. Vou pegar um pouco da sua provocação, então. Dá tempo, Matheus? Como a gente está de tempo? Eu acho que é para finalizar aí já, Marco. Passamos uns 15 minutinhos do previsto. É que o papo estava muito bom, a galera não saiu muita gente da sala, então eu fui deixando, enfim. Então, estamos preparando o campo e segurando o campo. Eu gostei da fala do Zari, da questão de, em outros aspectos da inovação dentro do agro, e corrobora um pouco o que eu estava pensando pela fala do Pablo, que muitas vezes também nós olhamos o agro, que a gente brinca dentro da porteira, né? E o fora, né? Então, quando a dor da alimentação, eu conjugo com a dor da distribuição. Então, e se na pandemia surgiu a oportunidade da pesagem do boi, de outras formas do aspecto produtivo, eu também trago que existiram outras formas de inovação da comercialização. Como que esses produtos vão chegar até os consumidores, seja na pandemia ou sem pandemia, né? E muita gente tem trabalhado e tem visto, por exemplo, os canais curtos de comercialização. Né? Como que o produtor está se aproximando cada vez mais do seu consumidor, né? O que a gente via como o delivery, né? Que seriam coisas tão excepcionais, hoje a gente vê e pode ser traduzido, por exemplo, com as cestas de grupos de consumo que aumentaram de forma bastante significativa nessa pandemia. Quer dizer, o produtor se reinventou, se inovou para chegar até o seu consumidor. Então, eu vejo o agronegócio como um elo sistemático em vários pontos de inovação, seja na inovação para o insumo a ser produzido dentro de uma determinada área, que a gente brinca dentro, o antes da porteira, o dentro da porteira e o pós-porteira.
né, a distribuição, né? E hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem, né, que até o professor Jerônimo colocou também no nosso grupo de WhatsApp, dentre as 6 inovações no agro, a gente tem a rastreabilidade. E o que é a rastreabilidade, né? Você conseguir detectar da onde veio esse produto até chegar o produto final. Então, lá tem o exemplo de grandes empresas que se preocupam com a compra do café, a compra do leite. E por que toda essa preocupação? Na verdade, tem uma preocupação até logística aí por trás disso, né? De manter esse produto seguro, né? Com uma determinada qualidade, aí, de novo, para chegar até o consumidor final. Então, se eu pensar na inovação no agronegócio, inovação de vários elos, antes da porteira, dentro da porteira e pós-porteira, né? Pensando na distribuição, né? Aí o Pablo está falando que tem exatamente uma startup atuando nesta área, né? Realmente, a área de distribuição de alimentos, que acho que tem muito a ver com a questão da perda dos alimentos e dessa dor de como fazer o alimento chegar até o seu consumidor, que também teve uma pergunta colocada aí no chat. Mas, enfim, Matheus, tem assunto aqui que, se deixar, a gente vai vara à noite, mas vamos deixar o gostinho para as próximas lives, né? A gente vai falar sobre isso, pessoal. É bem isso Obrigada. agora que eu vou puxar. Vamos lá, pessoal. A gente já vai ter uma próxima live daqui 2 semanas. Vou até compartilhar aqui a tela para vocês. Eu vou enviar lá no grupo de qualquer forma, mas só para vocês já acompanhar. Aqui. Esse aqui mesmo. Vocês estão vendo? Certinho? A gente vai ter uma live só para falar de como a gente pode transformar o agronegócio. É bem esse tema que a gente começou a conversar agora aqui no início, bem mais aprofundado. O nosso convidado aí, o professor Haroldo, ele também é um dos professores da pós-graduação, né? E a Marta aí vai estar ajudando na mediação com ele. Legal? Vai ser dia 25, terça-feira, no final do mês aí, logo a gente tem mais uma live. E além disso também, para todo mundo que acompanhou, agora no grupo lá eu vou enviar, porque quem estiver participando das lives vai ganhar alguns descontos no curso. Então eu vou enviar também lá um linkzinho para vocês, para se inscreverem e ter o desconto também, tá bom? É isso, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos pela participação. Foi um papo muito legal. Falamos sobre inovação, falamos sobre agro. As pessoas aqui também, muito gostoso ouvir o Zari falar, o Pablo trazer todas essas inovações. Enfim, obrigado mesmo, pessoal. Valeu, pessoal. Esperamos vocês. Eu vou estar lá também na nossa próxima live do dia 25, beleza? Tchau, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Tchau, obrigado a presença de todos. Obrigado, Zário. Obrigado, Pablo. Muito Obrigado obrigado. a todos aí. Tá? Muito Obrigado, obrigado. Matheus. Mário, Marta, Adriano e Mamá. Boa noite a todos. Tchau.